Números complexos são números que possuem uma parte real e uma parte imaginária. Nós representamos a parte real de um número complexo como nós sempre representamos qualquer número real. E em seguida nós colocamos a quantidade de números imaginários seguida por um id imaginário. Por exemplo, esse número complexo é composto por R$ 2,7 mais 6,3 imaginários. Mas você deve estar se perguntando então, o que diabos é um número imaginário? Pois bem, o número imaginário foi criado apenas para representar a raiz de números negativos. Uma unidade imaginária é igual à raiz de -1. Ninguém conseguia pensar em um número real que pudesse satisfazer essa equação, então eles inventaram o número imaginário. Podemos resolver algumas equações como essa aqui, por exemplo, x² mais 9 igual a 0. Porque se isolamos o x, encontramos x igual a mais ou menos raiz de 9, e aí a gente fatora o 9 para fora e ficamos com x igual a mais ou menos 3 raiz de -1. Ou seja, fica x igual a mais ou menos 3i. Mas você ainda deve estar insatisfeito com essa explicação, porque é desconfortável a ideia de simplesmente criar um número novo para resolver um problema que parecia tão simples assim. E eu também fiquei meio assim quando eu vi esse tópico pela primeira vez. Mas bem, o poder do número complexo, ele realmente aparece se nós pensarmos nos planos complexos. Então veja só, podemos imaginar os números reais como uma reta infinita, em que nós decidimos onde que é o marco zero e nós começamos a contar em unidades para a direita, onde convencionamos que são os números positivos, e contamos unidades para a esquerda, onde tem os números negativos. Os números imaginários são apenas uma outra reta infinita, com o zero concordando com o nosso zero real, e daí os imaginários positivos vão para cima e os imaginários negativos vão para baixo. Então, para representar um número complexo nesse plano, como por exemplo o nosso 2,7 real mais 6,3 imaginários, nós só damos 2,7 coordenadas no plano dos reais e depois nós subimos 6,3 coordenadas no eixo imaginário. Cada número então é um ponto nesse plano complexo. Mas você ainda deve estar se perguntando qual que é a utilidade disso, né? Porque nós já temos o plano cartesiano. Mas então, aqui no plano cartesiano, nós não temos necessariamente nenhuma relação matemática entre os pontos. Eu posso, talvez, no máximo, criar algumas funções, mas eu não tenho necessariamente uma noção de somar ou multiplicar coordenadas, a não ser que eu comece a fazer algumas definições. No plano complexo, porém, essa ideia de soma ela surge muito mais naturalmente, uma coisa que é bem mais preferível na matemática, né? Eu posso simplesmente escrever dois números complexos algebricamente, como por exemplo eu vou fazer aqui agora, nesse 4 mais 3i e esse menos 5 mais 2i, e daí eu posso somá-los. Fica só uma soma algébrica. E observe também que as partes imaginárias elas não se misturam, porque o i ele é apenas uma abreviação para a raiz de -1. Então eu fico com menos 1 mais 5i depois de fazer essa álgebra. Isso corresponde no plano complexo a andar 4 unidades para a direita, 5 para a esquerda, subir 2 e depois subir mais 2. Ou seja, no total eu andei uma unidade para a esquerda e subi 5. Mas se você já fez aulas de geometria analítica ou álgebra linear, você ainda deve estar insatisfeito, porque você sabe que nós podemos fazer exatamente a mesma coisa com vetores. Inclusive, nos vetores, daria para considerar mais de 3 dimensões e tudo mais. Mas agora eu vou finalmente mostrar uma propriedade única dos números complexos. Eles têm uma forma toda especial e útil de multiplicação e divisão. Basicamente, uma multiplicação por uma unidade imaginária corresponde a girar 90 graus em sentido anti-horário no plano complexo. Isso surge naturalmente da álgebra. Porque veja só, se eu começo, por exemplo, com 2 unidades reais, e daí eu multiplico esse 2 por i, eu fico com 2i. Se eu multiplicar novamente por i, eu fico com 2i quadrado. Mas como a gente sabe que i é igual a raiz de -1, eu vejo que as raízes vão se cancelar e eu fico com menos 2. Se eu multiplicar mais uma vez por i, eu fico com menos 2i. E se eu fizer outra multiplicação, eu fico com menos 2i quadrado, que de novo, fazendo as simplificações aqui, eu chego no 2 novamente. Veja então que se eu quiser desenhar essas multiplicações aqui que eu fiz algebricamente com os números complexos no plano complexo, fica fácil de ver que cada multiplicação por i corresponde a um giro de 90 graus. Vamos então experimentar multiplicações com números complexos mais complexos, se é que você me entende.
Imagine que eu quero multiplicar 4 mais 3i por 2 mais 2i. Nós temos então que aplicar a propriedade distributiva e simplificar os números, sempre lembrando que i ao quadrado é igual a raiz de menos 1. Então chegamos em 2 mais 14i. Vamos agora plotar esses números no nosso plano complexo. Se nós quisermos agora medir as distâncias de cada ponto nesse plano complexo entre a origem e também medir os ângulos com a reta real, nós vamos eventualmente perceber, fazendo uma tabela aqui organizando, que os ângulos eles se somam e as distâncias se multiplicam. Essa é uma propriedade tão importante dos números complexos que inventaram uma forma de representá-los que exalta essa propriedade. É a forma polar. Para representar um número complexo na forma polar, utilizamos o teorema de Pitágoras para encontrar a distância do ponto até a origem e fazemos com um pouco de trigonometria algum arco-função, que é geralmente o marco tangente, para encontrar o ângulo que esse número complexo faz com a reta real. Chamamos então a distância de magnitude e o ângulo de fase. Acaba também sendo mais fácil ainda se nós quisermos converter o número complexo da forma polar para a forma retangular, porque basta notar que o número imaginário que queremos corresponde ao seno do ângulo da fase, e que o número real corresponde ao cosseno. Não se pode esquecer também de multiplicar essas quantidades pela hipotenusa, já que não é um círculo trigonométrico e a hipotenusa é diferente de 1 aqui. Então fica fácil fazer multiplicações de números complexos assim. Basta multiplicar as magnitudes e somar as fases. Isso nos salva mais tempo ainda quando estamos numa divisão complexa, em que as magnitudes se dividem e as fases se subtraem. Você pode ver que isso é verdade dividindo os dois complexos da representação retangular que estávamos usando até agora, mas isso dá um pouco mais de trabalho. Então, para finalizar, eu acredito que a ideia mais importante a ser passada nesse vídeo é que o plano cartesiano e os números complexos e também os vetores são animais completamente diferentes. O plano cartesiano é ideal para fazer gráficos e fazer pontos, mas os pontos não têm necessariamente nenhuma relação um com o outro. Já em vetores, podemos fazer somas vetoriais, que são bem parecidas com as somas complexas, mas os vetores têm as ideias de multiplicações bem diferentes dos complexos, que são o produto escalar e o produto vetorial. Só nos complexos temos a soma de números complexos e a propriedade interessante de multiplicação e divisão, em que as magnitudes se multiplicam, dividem e as fases se somam ou se subtraem. Isso é uma ferramenta muito útil para engenheiros, principalmente os elétricos, como você vai ver a seguir. Só como nota, quando os engenheiros elétricos viram a utilidade dos números complexos, eles já usavam i para representar correntes. E usar o i de novo para representar números imaginários ia causar muita confusão. Então eles pegaram a letra que vem a seguir, ou seja, o j, para representar os números imaginários, que ficou uma solução não muito criativa, mas prática.